Se você está infeliz na sua carreira, mas tem medo de mudança, de mudar, você está num lugar que muitas pessoas estão nesse instante, né? Porque não é fácil mesmo. Quem falou que tem que ser fácil? Agora, não é fácil e aí por isso você vai ceder seus medos e você vai ficar no mesmo lugar? Então pensa em como você está sentindo, pensa em quando você acorda, né? A hora que você vai trabalhar, como que você chega, como é que está seu coração, como é que está sua ansiedade, como é que está seu sono. Então são pontos que mostram pra gente que, ó, não tô feliz mesmo. Conheço um monte de gente que passou por situações dessas, né? Tem um amigo, Lucas, ele migrou várias vezes. Ele começou a fazer um curso, aí de repente ele estava fazendo medicina e ficou de saco cheio de medicina, e resolveu fazer publicidade no meio do caminho. Depois voltou, hoje é médico, né? Escolheu um caminho super legal da medicina e está lá vivendo a vida dele com alegria, com sentido. Esse é o mais importante. Qual é o sentido da sua carreira? Então nós temos que pensar nisso e nós temos que preocupar menos com o julgamento. Eu me lembro, quando eu comecei a fazer a faculdade, eu entrei na engenharia mecânica. Né? Isso é uma curiosidade interessante. Eu queria ser engenheiro mecânico porque o primeiro astronauta do Brasil, ele era engenheiro mecânico e ele se formou no ITA, né? Foi para a NASA, enfim. E aí sonho de criança, muitas crianças que vivem no mundo da lua assim, parecido comigo, eles pensam e falam assim, não, eu quero ser astronauta. Hoje eu tenho medo, isso aí, meu maior sonho, meu maior pesadelo. Depois que eu assisti Gravidade Zero lá, Deus me livre dessa situação. Mas aí fui fazer engenharia, né? Comecei lá a fazer engenharia, estudar aquele tanto de matemática, aquele tanto de coisa, e que não fazia sentido, que eu sempre gostei de tirar conclusões, de chegar ao raciocínio pela lógica, e lá na engenharia não, tinha que decorar um monte de coisa, e aquela coisa me deixando angustiado, e eu falei, vou sair daqui e vou fazer uma coisa mais leve. Eu fui lá falar com meu pai. Eu cheguei lá, meu pai falou, não aceitou. Por quê? Porque as pessoas não conseguem entender o que está dentro de você, o que te motiva. Então aí eu falei, não, eu vou ter que seguir por mim mesmo. Mas ele me pediu, falou, você não pode largar a engenharia, você está vivendo debaixo do mesmo teto, né? E eu não aceito você largar a engenharia, senão você vai ter que pagar parte das suas despesas. Eu falei, beleza. Aí o que eu fiz? Eu fui lá e comecei a prestar para psicologia. Enfim, é uma história que depois você vai acompanhar o canal e ainda vou contar mais detalhadamente. Mas foi a primeira grande mudança. Eu estava com muito medo, igual você está sentindo medo agora. Né? Eu estava com medo de, para que caminho eu vou? Será que isso vai dar certo? E se eu não conseguir? E se eu não tiver sucesso? Hoje, a pergunta que eu faço, o que é sucesso? Porque depois disso tiveram várias e várias mudanças. Né? Só que uma coisa eu aprendi nesse instante. Quem não enfrenta o medo não transforma a vida. E você tem a capacidade de transformar muito mais que você imagina. Eu já assisti inúmeros profissionais que viraram e falaram, não, isso não é mais pra mim. E deram certo. Mas, Gordinho, tem gente que não deu certo? Tem. Mas normalmente não deu certo por conta de outros fatores que a gente com o tempo aqui vai ter que conversar no detalhe. Porque as coisas não são mágicas como as pessoas pensam. Né? Então, o que eu preciso pensar? O que eu preciso fazer? Primeiro, sair da acomodação. Porque a gente fica muito tempo numa carreira infeliz, numa vida infeliz, numa formação infeliz, porque a gente é acomodado. Então você acostuma levantar todo dia e fazer as mesmas coisas. Então você acostuma até com a infelicidade. Sabe aquela dor que não é tônica, que ela passa? Sabe? Quando você coloca um peso na perna, você acostuma com aquele peso, tem vezes que você levanta, você até esqueceu que esse peso... Então essa é essa vida ruim.
que às vezes a gente está levando com a carreira da gente. Só que a hora que a gente olha para o novo, dá medo. Porque você olha assim e fala, cara, como que eu vou sair dessa caixinha que eu coloquei, dessa prisãozinha? Porque aqui está tudo conhecido, né? Então eu sei o que eu preciso fazer com esses papéis, eu sei o que eu preciso entregar no final do dia. Ah, mas eu fico angustiado, trabalho 14 horas por dia. Estou com um salário muito ruim no final do dia. E olha que eu não falo, dinheiro não é tudo, mas ele é importante. Então, aí você fica lá acostumado. Aí chega no final do mês, você tem as pílulazinhas de refresco. Cai o salário, você fala assim, paguei o cartão de crédito. Olha que trem, que trem. Sua grande alegria no mês é que você pagou a fatura do cartão de crédito. Isso significa que algumas vezes a gente não consegue. Você parcela, você atrasa, você enfim, ou começa a fazer essas rodas financeiras que as pessoas estão acostumadas a fazer. Se você está nessa, igual você, está um monte de brasileiro. Ah, gordinho, mas se eu já estou desse jeito, como é que eu vou mudar? Você planeja, mas principalmente age. Quando eu falo planejar, é olhar para essa outra carreira e entender, será que eu vou me sentir realizado? Será que eu tenho habilidades para isso? Normalmente tem. Por quê? Não acredita nessa coisa mágica. As pessoas mágicas são aquelas que treinaram muito, que exercitaram, que se estruturaram. Então, não dá para sair daqui e falar assim, eu vou ser um vice-presidente de uma empresa lá no Canadá. Isso não existe. E eu conheço pessoas que trabalham comigo no mercado de trabalho, que chegam para mim e falam assim, eu quero ser vice-presidente, ou eu quero ser gerente, mas é hoje. Não é eu dar os passos para chegar, mas a gente tem que dar alguns passos para mudar de carreira. Então você tem que estudar, você tem que entender quais são o que é exigido dessa carreira. Vai lá, hoje em dia tem ferramenta igual o LinkedIn, pega o LinkedIn, vai lá e olha, fala assim, qual que é o job description da vaga que você tem interesse a se aplicar e mudar de carreira. A pessoa tem que conhecer Figma para ser um designer, um UX designer, um UI designer. Você sabe Figma? Não sei. Mas você quer ser designer? Quero. Então, parece óbvio, né? Então, vá lá estudar Figma. Ótimo! A hora que você estiver bom em Figma, faz seus desenhos no começo, depois começa a entender, como é que funciona um componente. Eu estou usando um exemplo para vocês terem ideia. Aí eu quero ser bom, eu quero ser o melhor design. Então aí você tem que comprar livros sobre usabilidade, aí você tem que conversar com desenvolvedores, aí você tem que olhar nesse ecossistema. Não, gordinho, mas não é isso que eu quero. Eu estava fazendo lá direito, não consigo, acho super formal, eu gosto de uma vida leve, eu quero ser fisioterapeuta. Excelente! Excelente! Tem grandes casos de sucesso aí de pessoas que escolheram nichos e estão vivendo feliz, construindo a sua vida, construindo a sua carreira. Mas para ser fisioterapeuta tem tanta gente no mercado? Tem, mas tem gente com iniciativa? Então olha, as pessoas bem-sucedidas dentro dessa carreira que você está escolhendo, e o que elas fizeram? Gente, não existe super-herói. E os super-heróis não usam capa. Né? O que existe são pessoas que têm resistência. Para a hora que pensa em desistir, dá o próximo passo, porque o próximo passo é o que diferencia. Então se você se diferencia, você já está um passo à frente. E esse passo à frente é o que faz os bem-sucedidos serem bem-sucedidos. E os mal-sucedidos não serem bem-sucedidos, porque eles não deram esse passo. É um segundo de coragem. É um momento na sua vida que você fala assim, eu decido. Eu me lembro quando eu estava fazendo engenharia, o momento da minha decisão. Eu estava lá, fui lá receber a nota de cálculo 2. Já era a 6ª vez que eu fazia cálculo 2. Aí cheguei lá no bloco B, um lugar grande, né, bonito ali no campus Santa Mônica aqui de Uberlândia, da Universidade Federal de Uberlândia. E a hora que eu fui lá, isso aí lá em 90 e bolinha, 95. A hora que eu entrei lá,
já era a sexta vez, quinta, sexta vez que eu estava fazendo cálculo 2. Aí cheguei lá, eles pegavam e imprimiam o nome da gente e a situação da gente e colocavam na parede, numa impressora matricial. A gente não sabe nem o que é isso, fazendo barulho, enfim. E imprimia aquele negocinho, você destacava as folhinhas de bolinha do lado lá e pregava lá. E tava lá meu nome. Nossa, 63, fui aprovado. Não, reprovado por falta. Nossa, que dia ruim. Que dia difícil. Aí o que eu olhei pra mim e falei, gente, mas isso tudo reflete que eu não tô feliz. Então esse era o passo que eu precisava dar. Foi a hora que eu decidi, falei, eu não quero mais engenharia. E não foi fácil assim não. Porque a hora que eu fui saindo, nessa época eu usava só calça bege e camiseta branca para não pensar muito na roupa, né? Então, todo lugar que você me visse, então eu tava lá com a minha camiseta branca, de repente, uma pombinha faz cocô na minha camiseta. E eles falam que é sorte que não caiu no olho, né? Porque senão eu tinha ficado cego. Né? E aí eu saí de lá, fui contrariadíssimo, sendo reprovado, literalmente, né? Com cocô de pomba aqui na minha camiseta. E aí eu falei, vou tomar um sorvete. Lá tinha um corneto. Vamos divulgar, porque corneto é bom demais. Né? Um corneto de chocolate, fui lá, peguei, comprei. Aí tava indo embora, a hora que eu tava indo, de repente, a hora que eu tô a 2 quarteirão do ponto, praticamente de distância, começa a chover. E passa o ônibus. E esse ônibus nessa época passava de 40 minutos. O que eu fiz? Eu tava cagado aqui do lado, tomando meu sorvete, e comecei a correr. Tudo sujo, tudo bagunçado. Até o ônibus, falei, gente, o que eu tô fazendo? Vou parar aqui e vou aproveitar esse momento. Momento catártico. Momento da minha catarse, da minha gestalt, que eu fechei as coisas na minha cabeça. Falei, engenharia não é pra mim. Pelo menos não é essa engenharia que eu tô fazendo aqui. Eu vou ser psicólogo. Eu vou estudar inteligência. Eu vou fazer outras coisas. Até hoje, a sensação do sorvete na chuva é uma coisa que me traz inspiração à mudança. Então, eu quero que você tenha o seu sorvete na chuva. Entendeu? O seu momento, você fala assim, eu sou o grande piloto da minha vida. Porque é mais importante assumir essa posição do que qualquer outro caminho que você vai. Voltando ao caso da fisioterapia, não vai ser só uma decisão de ir para a fisioterapia e largar do direito. Ou ir para a publicidade, para o tráfico pago, igual o meu amigo Matheus fez, e largar o direito. Não, tem outras decisões importantes. Vão ter outras quedas que você vai ter que levantar, sacudir a poeira e seguir em frente. Vai acontecer de você misturar a sua conta pessoal com a sua conta do negócio. E a hora que você vê, você perde alguns clientes e tudo desandou. E você acha assim, fiz escolha errada. Não, você fez algumas escolhas erradas. Mas o caminho é um caminho certo. Se está te deixando feliz. Né? Então, tem outros amigos que pensam assim, eu vou fazer concurso público. Gente, não tem nada errado com concurso público. Mas querer um conforto financeiro e não ser feliz fazendo isso é a pior escolha que a gente pode fazer. Né? Porque se você investir, imagina um fisioterapeuta que resolve fazer um concurso público, vai lá ganhar seu salário. Como que uma pessoa que sonha com a liberdade do toque, de cuidar dos outros, vai se enquadrar num papel burocrático? Não vai, gente. Aí olha, uma coisa é certa, o tempo passa muito rápido. Né? A gente olha, por exemplo, pensa quanto tempo você está nessa carreira sua. Se bobear, passou 1, 2, 5, 10 anos já. E você está aí no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Né? Se você tivesse consciência, você tinha decidido rápido. Mas nunca é tarde. Né? Conheço pessoas que aos 56 anos de idade construíram uma empresa de ônibus na cidade de Uberlândia, que é uma empresa famosa, que ficou rica depois dos 56 anos de idade. Pessoas que construíram empresa a partir da sua garagem, porque tomaram a decisão. Então não tem decisão tardia. Eu gosto muito de usar o exemplo do meu pai. O meu pai,
a minha mãe morreu cedo, né? E ele há 18 anos atrás, ele ia nos bailinhos ali no clube, no Praia Clube, que é um clube famoso aqui em Uberlândia, e ele dançava lá e ele arrumou uma namorada e casou. Então fica gente aí desesperado casar, ele casou com a mulher mais velha que ele. Então imagina o lugar da mulher, a esposa da minha mãe, do meu pai, casou com mais de 70 anos de idade, de novo, né? Então lá feliz, vivendo a vida dele. Então nunca é tarde para mudar. E falando de carreira, mais ainda, eu arrepio quando eu vejo aqueles senhores, aquelas senhoras que fizeram medicina, fizeram decoração, que fizeram, sabe, que escolheram mudar de vida com 60, 70 anos de idade. Até porque agora eu me identifico, né, gente? Estou chegando pertinho dos 50. Ano que vem, gordinho, digital 5.0, né? Essa versão mais maravilhosa que eu vou ter da minha vida. Então, nunca é tarde. Eu mudei de carreira há 6, 7 anos atrás de novo, né? Eu fiz uma carreira no mundo do call center, do customer experience por muito tempo. Ainda tenho muito conhecimento, muita rede de relacionamento nesse meio, mas eu fui embora para produto digital. Aprendi, tive que estudar. Quis ter a oportunidade fora do país. E já tive 2 oportunidades para empresas que não são do Brasil, precisava falar inglês, para isso tive que estudar. Eu não falava inglês, gente. Eu não falava inglês nada, até 5 anos atrás. Sabia o básico do básico. Nunca tive vergonha na cara. Isso aí é um skill, um soft skill importante, falta de vergonha na cara. Porque se enfrenta, porque você vai atrás, sabe? Porque você consegue chegar lá e falar assim, ó, eu não vou me travar por conta de julgamento dos outros, né? Então, esse é o caminho. E se você vai escolher esse caminho, se você vai mudar realmente de vida, se você vai mudar de carreira, aí você tem que começar a olhar outras coisas. Primeiro, você tem fôlego financeiro? Então esse é um ponto. E a gente sempre acha que não tem. Mas se você vive na casa dos seus pais, ou se você tem a oportunidade de voltar para casa do seu pai por um período pequeno, que sejam 6 meses, você já tem fôlego financeiro. Se você consegue, parando de comprar tudo que você compra hoje, tudo, começar a fazer sua comida em casa, diminuir sua despesa para uma reserva, então você consegue. Quando eu fui largar a engenharia, eu precisei estudar na casa de um amigo. Eu não pude fazer cursinho, porque meu pai não deixou eu largar a engenharia. Eu estudei sozinho e eu passei entre os 10 primeiros colocados na Faculdade Federal de Uberlândia. Então é possível. Você tem querendo, eu não sou mais inteligente nem menos que ninguém aqui. Tudo é uma questão de esforço, de vontade, de bunda na cadeira para estudar e atitude. O que diferencia a pessoa que consegue é quem tem atitude. Eu faço reunião com prefeituras, em português e inglês. Tem vezes que eu fico pensando, gente, alguém me olhando aqui deve rir de mim. Mas não importa, dá certo. Então levanta a bunda da onde você está. Eu não sei se eu posso falar bunda aqui. Pode. Mas pode, produção? Pode. Então pode. Então levanta essa bunda daí, gente. Vamos, ó. Pílula de atitude, todo dia. E é todo dia. Porque aí vamos voltar. Se você tem um objetivo lá longe, antes de você pensar no seu objetivo lá longe, que é ter lá, comprar uma casa com a minha carreira, ser bem sucedido, ter um salário de X, você tem que começar o primeiro passo. Como que eu faço para me matricular? Como eu faço? Quais são as exigências mínimas? É ter atitude e humildade e falar assim, eu agora nessa nova carreira, eu sou júnior. Eu lembro quando eu comecei com inteligência artificial e construção de produto, eu reduzi meu salário a 15% do que era antes. 15%. Então, fazia reunião, tinha lugar que eu entrava com o estagiário, estava me passando ordem. Não tem problema. Isso é uma coisa, vamos fazer um parênteses aqui. Se você está numa carreira, acha que você é bem sucedido, cuida bem do seu estagiário, que um dia pode ser seu chefe.
E, aliás, muitos estagiários meus foram chefe meu, e eu fui estagiário de pessoas que eu fui líder deles depois. Eu tenho meu chefe, é um trem assim que... mas o povo gosta, né? Enfim. Agora, e se eu tivesse 20 anos de novo, o que eu faria? Se eu tivesse 20 anos, eu já entraria nesse mercado digital. Ela seria a minha escolha. Do jeito que eu estou fazendo. Porque eu sou uma pessoa feliz, gente. E ser bem sucedido é ser feliz. Eu gosto do que eu faço. Eu gosto da hora que eu sento atrás do computador, que eu crio um produto digital. Eu gosto de lidar com pessoas. Eu gosto de construção, de mudar a realidade das pessoas, de ensinar, de aprender. Então eu gosto. Se eu tivesse 20 anos, eu faria isso. Mas eu não teria alguns medos. Eu demorei um pouco para fazer algumas mudanças. Né? Então escolhe o teu caminho, traça o seu plano e eu vou te ajudar. Eu vou trazer bastante conteúdo aqui para servir de apoio, porque não é da noite para o dia. Porque a gente tem que planejar o longe com as pequenas etapas. Quais são os passos? Porque aí fica sustentável, fica factível e você vai ter sucesso. Agora, uma coisa é certa: ficar onde você está não é uma coisa saudável, não vai te deixar feliz e a hora que você menos perceber, vai ser uma pessoa que vai estar sentada num lugar, às vezes com uma doença grave, lamentando porque você não mudou de vida naquele dia do minuto da verdade. Tá bom? Se inscreve no canal, vai vir muita coisa boa por aí. Curte, compartilha com quem você acha que está precisando ouvir coisas desse tipo, tá bom? E agora eu vou deixar todo mundo aqui, beijo do gordo, seja feliz, mais importante, seja feliz, né? E lembra, o que distancia a gente do sucesso é 1 segundo de coragem, beleza?